Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de abril de 2020. O mundo não pode voltar à normalidade. Não são poucos os religiosos que apontam a ressurreição de Cristo como sendo o principal pilar da Igreja. Sem ela, argumentam, a fé cristã simplesmente não existe. Alguns chegam a apontar a Páscoa como um evento mais central na vida do cristianismo que o próprio Natal. Mas, ao longo dos séculos, o Natal foi reinventado. O historiador Stephen Eisenbaum, em sua obra The Battle for Christmas A Social and Cultural History of Almost Cherished Holiday, relata como a festa de final de ano foi secularizada e transformada praticamente em um feriado burguês. A festa ainda passou a se desenvolver de mãos dadas com um novo fenômeno, a ascensão de uma classe média a partir do século XIX e a celebração da infância. Ainda que os tetos de supermercados sejam tomados por ovos de chocolate, a realidade é que a Páscoa e seu sentido de ressurreição não tiveram o mesmo destino do Natal. Em compensação, elas mantiveram o significado teológico preservado. Neste ano, tal evento religioso ocorre em igrejas vazias, salvo em alguns rincões de radicais que se recusam a acreditar na ciência. O vazio não ocorre pela falta de fé, transferidas para redes sociais e grupos de WhatsApp, mas por culpa de uma pandemia que levou religiosos e agnósticos a buscar um sentido para o momento de transição no planeta. Enquanto bilhões de pessoas estão confinadas, governos buscam formas para sair da crise e retomar a normalidade. Descobrimos que existe um enorme vácuo de liderança e que, mesmo na crise definidora de nossa geração, políticos mergulham na busca por poder e influência global. Lenta e descoordenada, a comunidade internacional eventualmente conseguirá chegar a um plano de ação. Provavelmente tardio. A incapacidade de agir de uma maneira mais eficiente custará muitas vidas. Já são mais de 100 mil mortos. Mais cedo ou mais tarde, a retomada virá e pacotes avaliados em mais de 5 trilhões de dólares já foram anunciados por governos para resgatar suas economias e, em alguns casos, seus trabalhadores. A meta de todos voltar à normalidade. Mas será que convém ao mundo retornar a tal situação pré-pandemia? A normalidade consistia em aceitar que cerca de 4 bilhões de pessoas não estavam cobertas por quaisquer medidas de proteção social. A normalidade significava que 821 milhões de pessoas, aproximadamente 1 em cada 9 pessoas no mundo, estavam subnutridas. Depois de anos de queda, a curva da fome voltou a aumentar no mundo desde 2015. 19,9 milhões de crianças não receberam vacinas durante o primeiro ano de vida. Em 40% dos países do mundo, existiam menos de 10 médicos por cada 10 mil pessoas. Apenas 60% das pessoas em todo o mundo contavam com uma pia, com sabão e água, em casa. Ou seja, 3 bilhões de pessoas viviam sem instalações básicas para simplesmente lavar as mãos em casa. 1/3 de todas as escolas primárias carecia de água potável, saneamento e serviços de higiene. 1 em cada 4 centros de saúde no mundo não tinha água. Como ousam, portanto, falar em voltar à normalidade? Pacotes para sair ao resgate de milhões de pessoas serão necessários. Mas não darão conta de transformar as condições de base que deram, justamente, uma avenida para que a pandemia tomasse a dimensão que ganhou.
abreviando a vida de milhares de pessoas e se transformando num espelho de um modelo de mundo esgotado. A morte anunciada em forma de números revelou a profunda vulnerabilidade do planeta. Ninguém mais pode dizer que tem um sistema de saúde sólido. Ninguém. O inimigo invisível nos exige fazer perguntas incômodas. Não vamos precisar de pacotes de resgate, mas um plano de ressurreição, que exigirá a humildade de líderes, planos, dinheiro e novas prioridades. Vai exigir coordenação entre países rivais, partidos rivais, ideologias rivais. Enfim, um novo pacto social, capaz de conduzir o mundo a um compromisso para reduzir suas desigualdades. Caso contrário, estaremos apenas estabelecendo uma nova base para a próxima pandemia. Os seus mortos viverão. Os cadáveres do meu povo se levantarão, diz um dos versículos do livro de Isaías. E a terra deixará que os impotentes na morte voltem a viver. Os impotentes na morte são os bilhões de seres humanos que, ainda que vivos, estão no limbo existencial permanente. Uma prisão perpétua, onde a única liberdade que tem é a de morrer. Não há como aceitar voltar à normalidade. A doutrina espírita nos ensina que todos nós estamos em constante evolução, cada um em seu tempo. O universo caminha junto conosco, o nosso planeta Terra também passa por mudanças, e agora é o tempo em que está se transformando em um mundo de regeneração. Mas isso não quer dizer que o de provas e expiações vai deixar de existir. Alguns espíritos que estão ainda vivendo pelas provas irão continuar. Não é uma tarefa muito fácil chegar ao nível de evolução que se precisa para alcançar o mundo de regeneração, mas estamos caminhando para chegar até lá. O importante é não parar. A pandemia do coronavírus, de acordo com depoimentos dos espíritos, vem para acelerar a transformação do ser humano. O espírito Alexis Arthur, pela psicografia de Robson Pinheiro Santos no livro A Crise de Adão, esclara que ninguém consegue renovar suas atitudes sem renovar primeiramente seus conceitos. Na tarefa de reerguimento íntimo, a alma necessita refazer seus conceitos da vida, das situações e das pessoas, a fim de promover a verdadeira reforma de suas atitudes. A atitude é uma postura íntima para com a vida. Tal postura só é passível de ser modificada quando a pessoa renova seus conceitos, pois com conceitos errôneos não se consegue a libertação interior. É preciso renovar, essa é uma realidade. Mas também é preciso se esclarecer para iluminar as fontes do pensamento e do sentimento com as luzes do amor, que tudo compreende, tudo envolve e renova. Conceitos errôneos produzem atitudes equivocadas, que, por sua vez, vinculam o ser a resgates ou provas dolorosas. Quando alguém toma alguma atitude sem conhecimento de causa, sem esclarecimento, termina por arrepender-se. A pessoa verifica com o tempo que poderia ter agido melhor, poderia ter dado maior qualidade àquilo que fez. Aí, descobre que tem de retomar o caminho, deve renovar-se. É preciso que as atitudes sejam coerentes com o conhecimento do si. O homem necessita conhecer-se, ampliar os horizontes da própria consciência, para modificar-se com segurança. Quando se acorda para a necessidade da renovação é que o tempo de amadurecimento íntimo chegou. Ninguém se renova fora de hora, a semelhança do fruto que não amadurece antes do tempo. Não adianta forçar a situação com ninguém, nem exigir do outro aquilo para o que ele não está preparado.
Esse impulso que o coronavírus está dando para a evolução da humanidade tem como finalidade chegarmos à categoria de mundo de regeneração, como esclarece Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo através do Espírito Santo Agostinho. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles, não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes, e muito de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem do seu seio. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que um mundo regenerador vos abrisse o seu seio, após a expiação na terra. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.